que aconteceu muita coisa na minha vida em muito pouco tempo. Eu não lembro exatamente quando que foi que eu parei de postar, mas foi naquela semana que eu fiz os daily vlog e tudo mais. Enfim, nessa semana eu fui pra praia, eu fui pra Ilha do Mel, eu vi, feira de porcelana, acho que tinha também, fui pro cinema, fiz muita coisa. Nessa época, eu tava montando a minha prensa térmica, né, pra fazer camiseta, fazer caneca, fazer boné. Chegou a prensa, a gente comprou impressora, comprou papel, comprou caneca, compramos tudo. E daí, meio que não deu nada certo. A gente percebeu que é bem mais difícil do que parece. Não pra fazer também a gente perdeu duas peças a gente perdeu. Mas, pô, bem de boa, né? Perder duas peças, bem de boa. Não tem muito lucro. Pra gente ter um lucro mesmo, tipo, pô, de R$ 200 a gente tinha que vender, sei lá, não sei se era 20 canecas, 30 canecas, pra ter R$ 200, gente. Então, o lucro não era grande, o esforço era bastante. Enfim, não deu certo. A gente tem algumas ainda, a gente tem que fazer hoje, na verdade, 4 canecas. Então, beleza, né? Às vezes cai um pingadinho ali, mas a gente não tá contando com isso, tanto é que a gente vai vender a prensa. Foi um presente da minha mãe, mas a gente vai vender, porque ela disse que mesmo que era só pra ajudar. Enfim, ajudou, mas a gente viu que não dá certo. Depois disso, o que aconteceu? Aconteceu algumas coisinhas que não foram tão legais. A gente, né, tinha todo o plano de montar né, nosso negócio, mas não deu certo. E daí a gente montou a Mozo, que é uma produtora, né, de vídeos. E daí eu queria me especializar em vídeos imobiliários, né? Mas qualquer coisa que estivesse chegando agora estaria bom demais, bom demais. E a gente passou esse último mês só vendo isso. E não é só de, eu vou ver. Não, era de ver a marca, fazer tudo, juntar portfólio, atualizar Instagram, tirar de onde que tinha os vídeos, reorganizar, reeditar alguns e estudar um pouco sobre como funciona esse mundo de novo da edição e tudo mais, e dos vídeos. E daí a gente ficou um mês saindo todo dia, fazendo prospecção online, prospecção de cliente na rua mesmo, aqui em Campo Largo, no caso, né, porque é onde que a gente tá. E, cara, de verdade, a gente tinha 35 bilhetinhos, né, tipo, esqueci o nome. Cara, acho que eu tenho no bolso. Tipo isso aqui, esses cartão visita, saca? Enfim, não é nosso, né? Óbvio, esse aqui é de uma loja que a gente, uma imobiliária, que a gente foi também lá prospectar. Mas, muito poucos deram certo. Muito poucos. E, tipo, muito poucos mesmo. Dá pra contar em uma mão só. E nem fecha os 5 dedos. Então, a gente tá trabalhando com a Luna, que é uma grande parceira nossa, e eu já vou explicar o porquê. Que tem muito a ver com isso daqui que tá aqui. Para quem conhece, já sabe, né, o que é aquela bolsa, mas enfim, já vou explicar. E a Ana Paula. As duas são corretoras. A Ana Paula tem uma imobiliária e a Luna é corretora. E ela, enfim, né? A Luna ajudou bastante. Ela mostrou pra gente que existe ainda bondade no mundo e pessoas que queiram ajudar o próximo. E, enfim, confiança e tudo. Ela é uma incrível pessoa. Incrível pessoa. E, enfim, e ensinou bastante coisa pra gente também. E tá ensinando também, né? Enfim, tem com ela e com a Ana Paula. Foi os únicos dois que a gente fechou. Fechou de, tipo, de poder estar trabalhando futuramente e recebendo. O restante disse que era só pra deixar pro ano que vem. Só que, né, a gente precisava pagar as contas agora e tudo mais. Enfim, né, não deu muito certo. Nisso que não deu muito certo, a gente comprou um drone, que eu tanto sonhava, eu queria muito um drone. Muito, muito, muito. Era um dos meus sonhos de consumo mesmo, ter um drone. Então sempre quando eu posso, eu dou uma erguidinha nele. Óbvio, quando não é dia de trabalho, né? Quando é dia de trabalho, a bateria, eu só tenho uma bateria, então a gente deixa a bateria exclusiva para gravação. Mas quando não, igual ontem eu subi o drone. Enfim, alguns takes aí que eu fiz, sei lá. Enfim, e daí a Luna nos quase deu, entre muitas aspas,
uma câmera. Ela deu uma T7, desculpa, T7, com 3 lentes, a gente tem 4 lentes, uma para imobiliário, uma 10-20, acho, uma de 500mm, que é aquela tele zoom mesmo, tira foto bem de longe, deu uma outra teleobjetiva de 70-300, acho que é isso, e a lente padrão, né, 18-55, a câmera em si, né, uma bateria, deu a case que eu acabei de mostrar, enfim, tudo na confiança, assim, a gente passar cartão de crédito nem nada, a gente tem que pagar um valorzinho para ela, mas tipo, pô, é bem menos do que a gente fosse comprar. Enfim, tudo ela ajudando a gente a realizar nosso sonho de trabalhar com a produtora, né? Recentemente, uma semana. Não tava indo tudo bem, né? A gente tava passando algumas dificuldades mesmo em relação ao dinheiro. A gente tava ficando muito estressado em casa, a gente não tava saindo mais. Enfim, e a gente morava com a nossa sogra, né? No apartamento dela. Com a nossa sogra não, com a minha sogra. E com isso, rolou uma desavença antes já com a minha namorada e a minha sogra. E daí a semana passada rolou a desavença entre nós três. E enfim, a gente teve que sair de casa de uma hora pra outra daqui, de noite, num dia qualquer. E a gente foi lá pra casa da minha mãe, levou o máximo de coisa que podia. E enfim, e daí desde então tá uma loucura. A gente chegou lá, escutou da minha mãe um monte de coisa, escutou do meu pai um monte de coisa também. Daí a gente ficou um tempinho lá, né? Ficou uns 2, 3 dias lá. Daí nisso a gente já falou, porra, a gente precisa arranjar um trabalho CLT de novo, que seja, porque, né, não tá dando, a gente precisa de um espaço, a gente precisava de mais tempo, mas não tem, então é isso. A gente pensou em ficar na praia, na casa do meu avô, mas ele alugou a casinha já pra até janeiro, até metade de janeiro, eu acho. E lá na casa, né, principal vai ficar todo mundo que vai passar o ano novo lá, então não tem como, é muita gente. Daí, com isso, minha tia cedeu o espaço, eu tenho até que resolver isso hoje. Ela cedeu o espaço, um quarto, um banheiro, ela ia fazer uma divisória assim na casa dela, pra gente ficar lá. Enfim, nesse caos todo, a gente foi ver uma apresentação de Natal, a Maria desmaiou no meio da apresentação, e no meio do centro, e daí, enfim, foi uma correria. Eu liguei pra tia desesperado, não soube explicar o que estava acontecendo, e daí a gente chegou em casa, tudo bem, né, já tinha tudo se resolvido. Minha tia tava mega preocupada e estressada e puta da vida mesmo, né, porque a gente não falou, não, tá tudo bem agora, a gente não deu nenhum esclarecimento. E daí ela falou muita coisa e nossa cabeça já não tava boa, né, saímos daqui, obrigado, não tinha onde ficar, enfim. Nesse meio tempo a gente foi pra praia também, passar um dia lá, foi bem bom mesmo. Mas voltando às coisas, foi um dia bom, um mês num caos desde o último vídeo. Então, nisso tudo, a gente daí veio ontem pra cá pra pegar algumas coisas a mais, para levar o Ruffles no pet shop, que ele tem um mini convênio, vamos dizer assim, porque a gente gravou uns vídeos pra ela, então sai meio que de graça, então já ajuda, né, porque ele precisa ir pro pet shop, e então já não é um gasto nosso. Mas, juntando tudo isso que aconteceu, muito aprendizado, né, eu e Maria ainda estamos juntos, né, porque a gente se ama mesmo, no meio dessa dificuldade inteira, sem dinheiro, sem nem ter o que comer no centro, às vezes, andando pra lá e pra cá, andando mais de 6, 7 quilômetros todo dia, procurando, enfim. Ela tem uma entrevista hoje, daqui a pouco, daqui às 7 horas da manhã. Hoje não, ela não, né? Às 9 horas da manhã ela tem uma entrevista, agora são 6 e pouquinho. E, enfim. Agora a gente voltou ontem pra cá para fazer isso, e daí com a conversa que foi se estendendo. Agora esse AP aqui que tá aqui é nosso, a gente vai terminar de pagar as parcelas dele, então a gente tem um lugarzinho pra ficar agora. Eu tenho uma reunião, uma entrevista quinta às 8 da manhã pra trabalhar home office, mas ela tem hoje.
Então, nesse caos todo, no final, quase tudo deu certo, né? O que acaba bastante é com o psicológico. E muitas coisas que a gente vai ter que fazer agora. Igual hoje eu tenho que ir lá avisar o vô que não precisa fazer divisória na casa. Enfim, é isso. Fazia muito tempo que eu não gravava porque nessa correria toda não deu pra gravar. Tava focando em outras coisas, tentando ganhar dinheiro mesmo, porque tava falido de dinheiro. Também o setup pra gravar não é um dos melhores, igual agora eu tô usando meu gimbal pra trabalho, pra segurar o celular com o microfone aqui. Enfim, é tipo uma puta estrutura pra poder gravar um vlog, sabe? Então, o que eu queria mesmo era a Osmo Pocket lá, que segura aqui, falo e já era. Ou uma Insta360 X4 ou X5 pra gravar os vlogs, que daí eu poderia entrar na água também e tudo mais. Mas vou ver pra frente, né? Agora a gente tem equipamento de fotografia profissional, a gente talvez não tenha tempo pra fazer isso. A gente tem drone, né? Então captação de imobiliário de drone a gente tá fazendo. Enfim, esse vídeo era só pra esclarecer o porquê que eu não postei. Porque tinha muita coisa na minha cabeça, ainda tem muita coisa na minha cabeça, porque tem que resolver essas coisas. Mas nesses 2 meses aconteceu muita coisa. E pra quem já conhece um pouquinho da minha história pelos vlogs que tem aí, já faz um tempo que eu não moro com a minha mãe. E desde então, na verdade desde a pandemia, eu já não tenho um espaço só meu, tempo pra fazer só as coisas que eu quero. Enfim, não ter tempo pra aproveitar as coisas, sabe? E daí quando eu tinha um pouquinho de tempo, eu machuquei meu joelho. Então meio foda. Mimosinha acordou. Bom dia, amor. Bom dia, será que não despertou? Não despertou. Tô gravando o vlog. Dá oi pro vlog. Bom dia, pessoal. Vou tomar banho. Vai lá. Enfim, é isso. Agora fazer café pra gente tomar. A gente tem muito ainda que conversar. Nós, e eu e a Maria, pra resolver o restante das coisas. Talvez, não sei, conversar com a Luna, mas talvez trocar esse kit inteiro aqui e pegar uma câmera pra gravar vlog, já que a gente não vai conseguir trabalhar com a produtora por hora. É o nosso foco mais futuramente. A gente vai levar ainda como um semi-hobby, sabe? Como se fosse um freela. A gente vai postar os trabalhos quando der, vai fazer as coisas quando der, mas sabe como que é, né? Agora eu vou focar em edição, porque eu sou bom em editar mesmo, então é isso. Então, esse vlog foi só eu explicar o que tá acontecendo, o que aconteceu. Isso fica também de relato pra caso futuramente, né, as pessoas me conheçam, as pessoas não achem que, sei lá, se deu certo pra frente lá, que tudo foi sorte, não foi. Mas é isso. Então, até o próximo vídeo. E é isso. Sem promessa de vlog todo dia, ou 2 por semana, 3 por semana, mas tentar ser um pouquinho mais realista e postar quando der, com a frequência que der. Beleza? Óbvio, tentando sempre aumentar. É isso. Tchau, gente. Beijo. Vlog do que? Mais um que você tá gravando. Só explicando o que aconteceu nesses 2 meses.